Como estudar teologia? Quase todo dia eu recebo uma pergunta de diversos lugares do Brasil e até do mundo, dizendo: escuta, qual é a melhor maneira de estudar? Que livros são bons? E qual é o caminho que a gente deve ter para refletir sobre o sagrado da melhor maneira possível? Então, para começar essa conversa, a gente, dentro de um contexto que vamos deixar definido aqui em termos de teologia da tradição cristã, claro, nós temos que começar com aquilo que envolve os estudos bíblicos. E atenção, estudos bíblicos não correspondem exatamente ao estudo que a gente chama teológico sistemático. Como é que é essa história direito? Então, quando você pega e vai estudar a Bíblia, por exemplo, aqui eu tenho um livro do Werner Georg Kümmel, Síntese Teológica do Novo Testamento. Aqui você tem uma tentativa de construção de uma teologia bíblica. O que é uma teologia bíblica? A gente deixa de lado todas as ideias, todos os paradigmas teológicos confessionais ou até mesmo sistemáticos, e a gente vai diretamente para a leitura do texto. E o texto bíblico, escrito lá no passado, em hebraico, aramaico, grego, você tem um desafio de entender esse texto. E ao fazer isso, a gente lança mão do que é chamado de exegese. O que é exegese? É a arte de interpretar o texto de maneira fundamentada a partir das ferramentas disponíveis de entendimento desse texto. Nesse caso, a gente precisa do quê? De entendimento linguístico, porque o texto está numa língua antiga que a gente só conhece se estudar, a gente precisa ter informações históricas, a gente precisa ter aquilo que a arqueologia nos disponibiliza de entendimento do que envolve a realidade do passado, uma compreensão sobre que tipo de sociedade é aquela, o contexto social, contexto político e até mesmo o contexto religioso específico. Então, fazer esse exercício de teologia bíblica envolve um conhecimento aprofundado a partir do próprio texto. Então, uma vez que eu pego o livro de Naum, ou o livro de Êxodo, ou o livro de Filipenses, e eu estudo detalhadamente, eu tenho uma compreensão mais adequada do que aquele texto estava querendo dizer, que tipo de pergunta ele estava respondendo, qual era a questão diante daquelas pessoas que receberam esse texto e que tipo de perguntas ou assuntos e temas ele está tentando apresentar para os seus primeiros leitores. Então, nesse sentido, a gente vai ver, por exemplo, que muitos temas da teologia bíblica não são, às vezes, temas muito importantes em outros tipos de abordagem teológica. Por exemplo, quando a gente fala de escatologia, que tem a ver com o estudo daquilo que envolve o fim dos tempos, você tem um assunto muito discutido em teologia que é chamado milênio. Mas quando você olha para os textos bíblicos, propriamente dito, o milênio não recebe nenhum destaque especial. Parece a expressão 1000 anos em Apocalipse 20 e somente. Então o milênio não é um tema relevante do ponto de vista da teologia bíblica em livro nenhum. Outros temas, no Novo Testamento, por exemplo, o destaque é para o reino de Deus. Essas outras questões se constroem depois. Então, elemento número 1 para estudar teologia com um conhecimento aprofundado e responsabilidade é estudar teologia bíblica com base na exegese, entendendo o texto bíblico. Agora, a gente sabe muito bem que sempre que aquilo que nós encontramos nas Escrituras é lido e recebido pela comunidade da fé, essa comunidade da fé se encontra num determinado novo contexto social, novo contexto político, novo contexto filosófico, e ela tem questões específicas que marcam o momento
dessa recepção do texto. E não tem jeito, né? Os antigos pensadores alemães, eles criaram, né, uma expressão muito importante assim, para a gente entender o transcurso do tempo, que é chamado de Zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo. Que tipo de perspectiva ou mentalidade que a gente tem numa determinada época. E aí nós entramos numa outra questão importante que tem a ver com o que a gente chama de teologia histórica. Esse livro do Greg Allison é um tema discutido aqui. A pergunta é: como é que as ideias que originalmente foram elaboradas e tratadas no texto bíblico, como é que elas repercutem na história em função dos acontecimentos da realidade político-social, e como é que isso também acompanha a história do pensamento, ou seja, a história da filosofia. Então veja só, você não vai caminhar bem no estudo teológico se você também não compreender a história propriamente dita, o estudo da história. Então, quando você pega a Bíblia, por exemplo, na época de Jesus, você está na época romana, né, que acontece logo depois da época grega. E depois dessa época romana, a gente tem uma época que é chamada ali bizantina, depois você vai ter época medieval, né? E depois você tem a época moderna, e mesmo nos períodos bíblicos mais antigos você tem um contexto diferente em cada momento da história. Então, se eu não entendo os elementos históricos, sociais e políticos, e eu não entendo qual é o tipo de pensamento que está dominando a situação, eu não compreendo o que a gente chama de articulação histórica e sistemática. Por exemplo, o pensamento bíblico, né, a partir do que a Escritura apresenta, que surge nesse ambiente hebraico, de repente ele encontra o mundo grego. O mundo grego era um mundo que foi muito moldado a partir de Platão e de Aristóteles. E esse tipo de realidade faz perguntas para a revelação cristã, e essa conversa, às vezes de um diálogo, às vezes de uma confrontação, vai acontecer nesse ambiente de encontro das duas águas aqui do mundo hebraico e do mundo grego. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma construção de uma teologia mais platônica, de uma teologia influenciada pelo pensamento aristotélico. Quem conhece o livro, por exemplo, O Nome da Rosa, ouviu o filme, né, que fala do tema aí, que é uma obra que marcou aí a literatura recente do famoso italiano Umberto Eco, né, vai ver, por exemplo, que todo o contexto ali do final da Idade Média é muito direcionado pelo pensamento de Aristóteles. Então, veja só, você precisa entender, né, da exegese, e você precisa entender a construção das doutrinas cristãs no eixo da história. Por que vai surgir, por exemplo, os chamados concílios, né, desde o quarto século, que vão tentar entender bem como é que a gente compreende a divindade, como é que a gente entende a pessoa de Cristo, quais são os fundamentos, né, de certos pressupostos básicos que organizam o ensino bíblico para esse ambiente onde nós temos esse arcabouço grego de entendimento da realidade. E isso vai continuar, né? E aí, olha que coisa interessante, ao mesmo tempo que a teologia ela tem o seu fundamento muito claro na exegese e na organização, vamos dizer, doutrinária e propriamente sistemática, a gente vai ter mudanças de época para época, fazendo com que a gente acabe tendo que realinhar essa teologia para ela fazer sentido na nova época. Então, por exemplo, do século XIX para cá, o mundo, e o mundo ocidental particularmente, foi um mundo que se organizou muito em função de ideias que vieram da corrente existencialista de pensamento, que sugere que a existência precede a essência, que o ser humano não está
tanto atrás da essência das coisas, mas principalmente do significado da vida e da existência. E a pergunta é, você tem elementos no texto bíblico que abordam essa questão? Com certeza, sim. E nesse caso, então você vai ter uma teologia que ao mesmo tempo, né, ela está fundamentada naquela realidade histórica e exegética, mas que conversa e traz elementos de consideração dentro desse novo ambiente filosófico. Então, quem quer estudar teologia de verdade precisa conhecer história, precisa conhecer filosofia e precisa ter um conhecimento, digamos assim, fundamental de ciências humanas, como sociologia e até mesmo psicologia, para entender todo esse arcabouço da realidade, para onde esse texto, essa mensagem, essa palavra vai ser apresentada. Então, vamos lá, né? A teologia exegética, línguas originais, conhecimento do texto em profundidade para entender bem a sua mensagem, depois entender como é que essa palavra, essa mensagem caminhou através da história, principalmente em função dos novos desafios de entendimento da realidade. Como é que a teologia conversa, né, com a filosofia de uma maneira tão significativa e importante. É interessante que nos tempos antigos, né, a gente estava muito acostumado apenas a fazer o que vocês veem aqui. Tem, né, a obra do Wayne Grudem, Teologia Sistemática. E é interessante que as teologias sistemáticas, para a gente compreender bem, por causa dessa caminhada através do tempo, por causa de um tipo de enfoque filosófico e até mesmo específico de um determinado ambiente, essa teologia muitas vezes ela tem um perfil muito específico, muito peculiar. Então, quando você vê uma teologia sistemática, você deve pensar, isso aqui é de tradição ortodoxa, é de tradição protestante, é de tradição católica, ela é de uma linha, vamos dizer, mais reformada calvinista, ela é de uma linha wesleyana, é uma teologia luterana, é uma teologia de perfil carismático, que é muito, né, a gente observa assim. Vale a pena observar que existe uma tendência, veja, por exemplo, a obra do Alistair McGrath aqui, chamando Christian Theology, né, que é uma tentativa de refletir, né, a teologia tentando aproximar as tradições diferentes para que ela se compreenda melhor uma a outra e também levando em conta o foco da história. Quanto maior a amplitude do nosso pensamento, fica mais fácil de entender a tarefa teológica. Mas também, né, nós temos aqui livro em português, temos livros em inglês, tem um livro em alemão sobre as principais histórias bíblicas e o seu valor e impacto. E a gente deve pensar no seguinte: a teologia, por definição, ela também quer comunicar. Portanto, a teologia não precisa ser apenas importante na história e no contexto filosófico, mas ela também tem que ter o que a gente chama do seu impacto contextual. Impacto, digamos assim, missiológico. Por quê? Porque, preste atenção, imagine uma sociedade como a sociedade rural brasileira. Depois imagine uma sociedade de uma metrópole no Japão. A mensagem de Deus chegando no interior de um país do centro da África. E essa mensagem chegando na Finlândia. Você imagina? Nós temos ambientes diferentes, sociedades diferentes, culturas diferentes e uma série de elementos em que nesses lugares essas pessoas têm situações específicas. Elas têm particularidades. Quando a gente vê o Novo Testamento, por exemplo, você vê que Paulo, quando ele fala com os judeus, é de uma maneira. Quando ele fala com os gregos, ele fala de outra maneira. Então, essa pertinência cultural, né, já que a fé cristã apresenta esse enfoque de incluir todas as nações, é muito importante que, ainda que a teologia seja muito bem enraizada, ela precisa falar ao coração das pessoas, ela precisa ter essa sensibilidade missiológica, essa sensibilidade contextual, ela precisa ter pertinência ao universo onde ela chega. Um dos desafios que nós temos hoje é que, às vezes, boas obras de teologia são construídas em certos ambientes nos quais elas têm
plena pertinência. Mas uma vez que você pega um livro que foi escrito na Alemanha, ou na Inglaterra, na Suíça, ou nos Estados Unidos, e leva esse livro para a Mongólia, né, ou para a Namíbia, né, ou para a Colômbia, ali outros elementos serão importantes e algumas das questões abordadas ali não têm tanta pertinência. Por isso, a teologia precisa ser contextual também. Então, bons livros de antropologia cultural, bons livros que trabalham essa teologia missiológica também são valiosos e significativos. E para encerrar nossa conversa, uma grande ironia acontece nessa história de discussão teológica. Às vezes, veja, nem sempre, mas às vezes, muitas pessoas que são grandes estudiosos e que sabem articular o pensamento teológico com tanta profundidade e detalhamento, né? E que são mestres e doutores no assunto, é curioso que parece que muitos deles não têm condição de atender ou atingir a maior parte das pessoas que têm questões ligadas à espiritualidade. Enquanto isso, gente muito simples, gente que, vamos dizer, tem pouquíssimo treinamento teológico e muita paixão, atua e age de uma maneira muito contagiante, poderosa na transmissão do conteúdo essencial da fé. E a pergunta é como é que isso acontece? É interessante, é o papel da experiência na caminhada teológica. Experiência que envolve não só a prática da fé, mas também a prática da espiritualidade. Muitas vezes, quando a gente pensa em teologia, a gente pensa somente em abstração profunda, em articulação filosófica, assim, que quase ninguém entende, ou de falar e compreender a exegese do original de uma maneira extremamente complexa, mas o resultado final detalhado de tudo isso acaba muitas vezes mais distanciando as pessoas do que aproximando do universo da fé. Enquanto essa espiritualidade efervescente e às vezes de gente que não tem tanto treinamento teológico, ela é marcante, ela é significativa, ela é transformadora, ela é impactante. Portanto, a teologia também tem que ter essa sensibilidade. Ela não tem que falar somente do salmo do pastor, mas também do pastor do salmo, de como isso faz diferença na minha vida, como é que isso impacta o meu coração, como é que isso me faz mudar a minha atitude na hora de lidar com as pessoas, de colocar o meu alvo, de amar a Deus, de amar o próximo e de fazer diferença. A teologia precisa ter esse aspecto prático, atuando com as mãos e também com o coração. Então, bem-vindo ao caminho de uma proposta teológica equilibrada. Lembre, estudo bíblico profundo, estudo histórico, teológico, filosófico para compreender a caminhada teológica, o desafio de uma teologia contextualizada que faça sentido para a prática da missão e a teologia vivida no dia a dia, na prática, através da vida devidamente concreta e daquilo que envolve o amor no nosso coração. Esse é o professor Sayão falando sobre teologia, desde a mais complicada até a vida no dia a dia.